falar um pouquinho de processos de depressão, de ansiedade, desestrutura emocional ou qualquer transtorno que leve a pessoa a ter a necessidade de fazer um tratamento psiquiátrico, ou seja, o tratamento medicamentoso. Eu tenho notado que muitas pessoas chegam aqui no processo ou já medicadas ou necessitando fazer uma consulta psiquiátrica e começar o seu tratamento medicamentoso. E elas reclamam muito do preconceito que sofrem devido à necessidade de tomar as medicações para a estabilidade emocional. E isso, pessoal, vocês não sabem como atrapalha o tratamento dessa pessoa. Então, frases assim: nossa, mas você pode vencer isso sem o remédio. Nossa, mas por que que você está se sujeitando a tomar medicação? Nossa, isso é falta de Deus na sua vida. Você precisa procurar uma igreja e largar esses remédios. Pessoal, isso é extremamente delicado. Quando falamos desestrutura emocional, estamos falando não só de uma questão de força de vontade, nós estamos falando de processos onde pressões emocionais afetaram o funcionamento neuroquímico do seu sistema nervoso. E a medicação psiquiátrica nada mais é a reposição de uma coisa que seu corpo deixou de produzir, a dopamina, a serotonina, devido a N fatores. E aí, o que a gente precisa fazer? Quando a gente fala você precisa tomar a medicação e associar com o processo de psicoterapia, nós vamos dar um descanso para o seu sistema nervoso, para o seu cérebro, para que ele volte com o tempo a produzir a dopamina e a serotonina. Ao mesmo tempo, dentro do processo de psicoterapia, nós trabalhamos os gatilhos que levam você a ter crise, nós trabalhamos as questões emocionais da dinâmica familiar, que realmente é um fator extremamente determinante para a sua estabilidade emocional, enquanto ele precisa sim fazer o tratamento medicamentoso. Não basta você virar para a pessoa e falar, você pode vencer isso sem a medicação. Muitas vezes não, porque a gente não está falando só de um processo de força de vontade. Nós estamos falando de um processo neuroquímico do seu sistema nervoso. Eu não vejo ninguém que tem uma doença crônica corporal, por exemplo, sendo desafiado dessa forma. Ou uma pessoa que tem diabetes, que precisa fazer uma reposição de insulina no seu sangue, né? Eu não vejo ninguém falando, não, deixa de tomar a insulina, porque você pode vencer isso sem a medicação. Não, gente. É exatamente a mesma coisa. Se a pessoa precisa tomar a medicação, ela precisa tomar essa medicação até o psiquiatra falar que ela não precisa mais. Alguns casos, nós conseguimos sim, dentro de um período de 1 a 2 anos, ter uma estabilidade emocional, trabalhar tudo que precisa ser trabalhado e essa pessoa diminuir o uso dessa medicação ou retirar completamente o uso dessa medicação. Em outros casos, que o seu sistema nervoso só parou de produzir as coisas necessárias para que você realmente tenha estabilidade emocional. E o processo neuroquímico não vai funcionar se você não fizer a reposição. E para alguns casos, infelizmente, sim, a medicação é para o resto da vida. Mas da mesma forma, para 1001 outras doenças corporais, como diabetes, como pressão alta, o seu corpo só precisa daquele remédio para conseguir ter a estabilidade. E é a mesma coisa em processos mais delicados, onde a desestrutura emocional é muito mais forte e você precisa sim continuar tomando medicação. Isso depende de pessoa para pessoa, de organismo para organismo e de transtorno para transtorno. Então, por favor, amigos e familiares, incentivem aquela pessoa que está passando por esse momento tão delicado a fazer o tratamento da forma correta. Não incentivem ela a largar a medicação. Ela está estável exatamente por causa da medicação. Se ela retira essa medicação no momento que não é para ela retirar de uma forma muito abrupta, o que vai acontecer é ela ter crises 3 vezes pior e colocar a vida dela em risco. Então, por favor, vamos ajudar a psicóloga, vamos ajudar o psiquiatra, que nós precisamos muito da ajuda da rede de apoio, da rede da família, ok?